Reflexão e paixão, engajando-se por inteiro na missão. Essa foi a temática que ao longo dessa semana, cerca de mais de 7.700 pastores, líderes e plantadores de igreja estiveram sendo desafiados. Eu dizia hoje pela manhã, no Chácara Paineiras Manhã, que se nós pensarmos que cada um daqueles pastores, líderes, plantadores, tem talvez uma igreja de 100 pessoas, pensando baixo. Hoje, nesse domingo, cerca de 70.000 pessoas estão sendo impactadas pela onda criada pela nossa conferência essa semana. 70.000 cristãos estão sendo desafiados a se engajarem mais na obra, a se dedicarem mais a Jesus, a se tornarem discípulos de Jesus, não de palavra, não religiosos, mas discípulos de Jesus, comprometidos com a missão que Ele nos deu. E ao longo dessa semana nós tivemos o privilégio de estarmos ouvindo palestras fenomenais, e dentre os nossos preletores nós tínhamos Michael Gorin, ou Mike. Conheci o Mike há cerca de 2 anos atrás, numa reunião no Calvin Theological Seminary. Ele estava chegando ali como novo professor da cadeira de missões, e logo eu tive uma grande empatia pelo pensamento dele. Primeiro porque eu percebi que ele falava a linguagem que eu entendo, da igreja voltada para os de fora, de uma eclesiologia missional. Depois, quando eu percebi que ele era um estudioso e apaixonado por Leslie Newbigin, que é um missiólogo falecido e que é um dos meus missiólogos prediletos desde o meu tempo de mestrado. Tenho lido e refletido sobre o pensamento de Leslie Newbigin. Michael Gorin, ele mora em Vancouver, no Canadá, leciona em vários seminários norte-americanos e também no Canadá. Dentre eles, ele foi professor do Regent College. Alguns conhecem, nós temos pessoas da nossa comunidade que já estudaram nessa escola. E atualmente o Mike está envolvido num projeto fascinante em Phoenix, no Arizona, aonde, junto com uma rede de igrejas que estão plantando igrejas, eles estão iniciando um projeto inovador de formação de pastores, de líderes, de plantadores, uma coisa muito bonita, e é muito bom a gente ter o Mike com a gente aqui nessa noite. Eu queria convidar o Mike para vir aqui à frente, e junto com o Mike está a voz em português do Michael Gorin, o Edu Faria, conhecido de alguns aqui. O Edu também esteve nos ajudando grandemente essa semana. Nós louvamos a Deus pela vida dele. Se não fosse ele, muitos dos pastores e líderes que aqui estiveram não teriam tido a oportunidade de entender o que os preletores queriam dizer. E eu fico muito feliz em ter o Edu aqui com a gente, ainda mais porque ele diz para mim que se sente em casa quando está na chácara. Isso é bom, né? Então eu queria orar nesse momento pelo Mike, pelo Edu, para que Deus use a vida deles para falar aos nossos corações. Vamos orar? Senhor, eu quero nesse momento colocar a vida do Mike, do Edu nas tuas mãos e pedir que o Senhor os use para falar poderosamente às nossas mentes e corações. Que o Senhor nos toque, que o Senhor nos desafie e que a tua palavra faça com que cada um de nós saia deste lugar hoje diferente de que entrou. Que nós saiamos daqui com sonhos, com compromissos, com uma paixão ainda maior pelo Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Só mais uma coisinha que eu estava esquecendo, eu trouxe aqui e acabei esquecendo, o cansaço mental da semana. Nós aproveitamos a conferência para lançar o livro do Michael Gorin, em português, e nós temos alguns exemplares, então se na saída você quiser adquirir, você adquire, e até se você conseguir um autógrafo dele, é só chegar e pedir, tá bom?
Deus abençoe vocês. It's good to give Ricardo a hug while we're praying. É bom dar um abraço no Ricardo enquanto a gente estava orando. I said to my wife in an email, Eu mandei um e-mail para minha esposa e disse o seguinte: I've been in Brazil 5 days. eu estou no Brasil há 5 dias, I've never been hugged so much, eu nunca recebi tanto abraço, kissed so much, nunca recebi tanto beijo and touched so much. e fui tão tocado. Canadians don't touch. Os canadenses não se tocam, não tocam uns aos outros. At one of the meetings, Numa das reuniões, a very young, pretty woman uma jovem moça, uma bela jovem moça, just came up and hugged me and kissed me, ela veio até mim, me abraçou e me beijou, and I don't know e why. eu não sei porquê. I'm glad my wife wasn't here. Eu estou feliz que minha esposa não estava aqui. Often in introductions, Geralmente, em introduções, they tell you about the person, what the person does as their profession. eles te dizem o que a pessoa que está sendo apresentada faz, né? Qual que é a profissão dela, What books they've written, quais livros eles escreveram, but that's not what's most important. mas isso não é o que é mais importante. The most important thing for me A coisa mais importante para mim is that I'm a grandfather. é que eu sou um vovô. And very seldom do people talk about the family. E raramente as pessoas falam acerca da sua família. And I'm surprised in Brazil. E eu estou surpreso aqui no Brasil. So I've learned always to start introductions, Então Excuse me? to start introductions. You've learned? I've learned. Eu aprendi acerca de como iniciar apresentações. If I introduce somebody else, Se eu apresentar mais alguém, to start by saying their wives, their children, their vou grandchildren. começar a falar acerca da sua esposa, seus filhos, seus netos. There was a funny story a few years ago. Uma história engraçada aconteceu alguns anos atrás. There was 3 of us that were going to be speaking. 3 de nós a gente ia dar uma palestra. There's a Roman Catholic named Scott Hahn, Tinha um católico chamado Scott Hond, and then there was N.T. Wright, Tom Wright, e o Tom Wright, o N.T. Wright também ia dar uma palestra, and me. e eu. And we all started arguing on email who had more grandchildren. E a gente começou a discutir por e-mail quem tinha mais netos. And the person putting the conference together E a said, pessoa que estava organizando a conferência disse: they don't care if anybody knows what books they've written. eles não se importam se alguém sabe quantos livros eles já They escreveram. want everybody to know how many grandchildren they Eles have. querem que as pessoas saibam quantos netos eles têm. I have 8. Eu tenho 8. In 4 or 5 days, Em 4 ou 5 dias, I've learned to love the Brazilian people very much. eu aprendi a amar o povo brasileiro muito. And I leave here E eu vou embora more blessed mais abençoado than I think I've been a blessing. do que eu tenho sido uma bênção. I've received more Eu recebi mais than I've given. do que eu entreguei. It's been a good 4 or 5 days. Tem sido ótimos 4 ou 5 dias. We're going to start with the reading of God's Word. A gente vai começar lendo a palavra de Deus. And Eduardo is going to read for you Acts 11:19 to 30 and Acts 13:1 to 3. E o Eduardo vai ler com vocês Atos 11, de 19 a 30, e Atos 13, de 1 a 3. In my generation, we said you can open your Bible. Na minha geração, eu diria, abra suas Bíblias. In my kids' generation, Na geração dos meus filhos, open your app. abra o seu aplicativo. Atos 11, de 19 a 30. Diz assim: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e serineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este,
Ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Agora nós vamos ler Atos 13, os versículos 1 a 3. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. I got an email from Ricardo Eu recebi um e-mail do Ricardo saying we want you to preach on the church, missional church in the city. dizendo: eu quero que você pregue sobre a igreja missional na cidade. But the day before, Mas no dia anterior, I'd already chosen my text. eu já tinha escolhido meu texto. Thankfully, it was the right text. Graças a Deus foi o texto correto. And it's about the church in Antioch. E é sobre a igreja em Antioquia. And let me begin with two quotes, E deixa eu começar com duas citações. both coming from important missiologists. Ambas foram feitas por missiólogos importantes. If we are to reach the world of the 21st century, Se a gente quiser alcançar o mundo do século 21, we must reach its cities. a gente tem que alcançar as cidades. That was from Harvey Kahn. Essa foi de Harvey Cohn. The second, A segunda, mission in the 21st century missão no século 21. will be won or lost Vai ser uma ou vai ser perdida in the battle for the soul of its big cities. na batalha pelas almas nas grandes cidades, ou pela alma das grandes cidades. James Scherer. Foi James Sharon. Why are cities so important? Por que as cidades são tão importantes? Number one, because of the numbers of people. Primeiro, por causa do número de pessoas. There's more image of God per square inch Tem mais imagem e semelhança de Deus por metro quadrado in the city than anywhere else. na cidade do que em qualquer outro lugar. But secondly, because of the cultural influence of Mas, em cities. segundo lugar, por causa da influência cultural que as cidades têm. And thirdly, because you find the most social and economic need in the cities. E em terceiro lugar, porque você encontra as maiores necessidades socioeconômicas nas cidades. So what kind of church will be able to reach the city Então, que tipo de igreja será capaz de alcançar as cidades of the 21st century? do século 21? I think the book of Acts Eu may creio- have some help for us. Eu creio que o livro de Atos possa nos ajudar. It describes two churches O livro de Atos descreve duas igrejas in two cities, em duas cidades. one in Jerusalem Uma em Jerusalém and one in Antioch. e a outra na Antioquia. The mission begins in Jerusalem, A missão começa em Jerusalém and then the center moves to Antioch. e aí o centro se move para Antioquia. And when Luke gives a description E quando Lucas descreve of the church, a igreja, it's not only history, não é apenas história, it's also theology. mas é também teologia. He's telling us what the church should be. Lucas está nos dizendo o que a igreja, ou como a igreja deveria ser. It's a model of the ideal church. É um modelo da igreja ideal. But when we read this chapter, Mas quando a gente lê esse capítulo, it seems pretty boring. pretty, Pretty boring. parece muito chato.
One author says you're inclined to boredom when you read this. Um autor diz que você tem uma tendência a ficar entediado quando você lê esse capítulo. It just doesn't seem exciting like many other stories in Acts. Não parece tão empolgante como outras histórias que a gente vê no livro de Atos. The church doesn't seem very significant. A igreja não parece muito significante. Not like the Jerusalem church. Não é como a igreja de Jerusalém. Yet God is doing something, Ainda assim, Deus está fazendo algo, beginning with Antioch, começando em Antioquia, that is going to change the face of church history. que vai mudar a face da história da igreja. We're going to talk about that. A gente vai falar sobre isso, But they are going to be the ones mas eles serão aqueles that plant the church up into Europe, que plantaram a igreja na Europa, where the gospel is eventually going to go to the whole world. onde no final das contas o evangelho vai se espalhar para todo mundo. As one author says, Como um autor diz, there is greatness existe grandeza in small. naquilo que é pequeno. Great things Grandes coisas from an insignificant church. de uma igreja insignificante. And sometimes at our church, E às vezes na nossa igreja, we feel insignificant. a gente se sente insignificante. With the size of Vancouver Com o tamanho de Vancouver and all the problems in e Vancouver, todos os problemas de Vancouver, who are we quem somos nós? as a little tiny church? Como uma igrejinha pequenininha. But God can do great things Mas Deus pode fazer grandes coisas through little churches, por meio de pequenas igrejas, insignificant churches, de igrejas insignificantes, if He chooses to work. se Ele decidir agir. This church in Antioch Essa igreja em Antioquia was planted by unknown evangelists, foi plantada por evangelistas desconhecidos. not well-known evangelists, Não eram evangelistas bem conhecidos, like Ricardo Agresta. como Ricardo Agreste. Nobody knows who they are. Ninguém sabe quem são eles. They were people that were pushed out of Jerusalem. São pessoas que foram praticamente expulsas de Jerusalém. Persecution drove them north. Perseguição as levaram para o norte. And we're told as they were going, E nós lemos, à medida que eles iam, they proclaimed the good news eles proclamavam as boas novas of the Lord Jesus. do Senhor Jesus. And a church was established. E uma igreja foi plantada. They didn't use slick techniques or marketing. Eles não usaram técnicas sábias de marketing. It was the power of the gospel Foi o poder do evangelho that established that church. que estabeleceu aquela igreja. But there's something that you might miss. Mas existe algo que você pode perder, que você pode não prestar atenção. It says they proclaimed the good news of the Lord Jesus. O texto diz que eles proclamaram as boas novas do Senhor Jesus. Does that sound strange? Isso soa estranho? Not to us. Para a gente, não. We speak of the Lord Jesus all the A time gente fala do Senhor Jesus o tempo todo, because the Bible teaches us to speak that way. porque a Bíblia nos ensina a falar assim. But this is the first time we hear that, Mas essa é a primeira vez que a gente vê isso, at least in evangelism. pelo menos no evangelismo. To this time, up until this time, Até esse momento, they are proclaiming Messiah Jesus, eles estão proclamando o Messias Jesus, Christ Jesus. o Cristo Jesus. Christ is the Greek, Messiah is the Hebrew. Cristo em grego, Messias em hebreu, But the Jewish people would have understood that. mas os judeus entenderiam isso. Jesus is the Messiah. Jesus é o Messias. But proclaiming Messiah Jesus Mas proclamar o Messias Jesus to Gentiles in Antioch para gentios na Antioquia would have made no sense. não faria sentido algum. What's a Messiah? O que é um Messias? And why do we care? E o que isso tem a ver comigo? But the Lord Jesus, Mas o Senhor Jesus. that would grab their attention. Isso ia pegar a atenção deles, ia chamar a atenção deles. Because that was the primary title Porque esse era o título principal of the Roman emperor. do imperador romano. He was called all over the Roman Empire Por todo o Império Romano, ele era chamado the Lord and Savior. o Senhor e Salvador. Augustus, Lord and Savior. César Augusto, Senhor e Salvador.
And so to say that Jesus is Lord Então dizer que Jesus é o Senhor is to say Caesar is not. é dizer que César não é. And it would grab people's attention. E isso ia chamar a atenção das pessoas. And some would say you're crazy. E alguns diriam, vocês estão loucos. But others would want to hear more. What do you mean? Mas outros iriam querer ouvir mais. O que você quer dizer? And we're told that many come to Christ. E nós vimos que muitos vieram a Cristo. Or should I say, many come to the Lord. Ou, melhor dizendo, muitos vieram ao Senhor. And a church is established. E a igreja foi estabelecida. But it's a very strange church. Mas é uma igreja muito estranha, Very different. muito diferente. Nothing like this has ever been seen up until this point. Nada semelhante a isso fora visto até esse momento. It's the first time É a primeira vez we see the people of God que a gente vê o povo de Deus take a non-Jewish form. recebendo um formato não judeu, ou assumindo um formato não judeu. For 2,000 years, Durante 2000 anos, since the time of Abraham, desde Abraão, God's people had been Jewish. o povo de Deus era judeu. And the church in Jerusalem E a igreja em Jerusalém was a Jewish church. era uma igreja judia. And as the church moved up, E à medida que a igreja ia se movendo para o norte, Gentiles were included. gentios foram incluídos. But they were included into a Jewish church. Mas eles foram incluídos numa igreja gentia. And now for the first time, E agora, pela primeira vez, we see a real Gentile church. a gente vê uma igreja gentia de verdade. There are 5 leaders mentioned in Acts 13. Existem 5 líderes mencionados em Atos 13. 2 are Jewish, 2 são judeus, 2 are African, 2 são africanos, 1 is black, um é negro and 1 is Greek. e um é grego. It's a very different kind of church. É uma igreja muito diferente. And so all the nervous people in Jerusalem, Então todas aquelas pessoas em Jerusalém ficaram nervosas. the nervous conservative people in Jerusalem, As pessoas conservadoras ficaram nervosas. what's going on up there? O que está acontecendo lá? What kind of church is Que that? tipo de igreja é aquela? That's not a Jewish church. Essa não é uma igreja judia. They're breaking with tradition. Eles estão quebrando a tradição. They're breaking with 2,000 years of Eles estão tradition. quebrando 2000 anos de tradição. I wonder if it's orthodox. Eu me pergunto se isso é ortodoxia. We better send somebody up to find out. É melhor a gente enviar alguém para ver o que está acontecendo. Barnabas, go find out what's happening up there. Barnabé, vai lá descobrir o que está acontecendo. Thank God they sent Barnabas. Graças a Deus eles enviaram Barnabé. He's the man with the biggest heart in the Bible. Ele é o cara que tem o maior coração na Bíblia. There's 4 stories about him. 4 stories about him. Existem 4 histórias sobre ele. And every one of them he's encouraging people. E em cada uma delas ele está encorajando as pessoas. Just for example, Por exemplo, when Paul is going on, he goes on the first journey with Barnabas and Mark. quando Paulo vai na sua primeira viagem missionária com Barnabé e Marcos, And Mark turns back. e o Marcos vai embora. On the second journey, Na segunda viagem missionária, Barnabas says, let's give Mark a second chance. Barnabé diz, vão dar uma segunda chance para Marcos. Paul says no. E Paulo diz, não. Paul's a driver. Paulo ele é um líder. He gets things done. Ele faz com que as coisas aconteçam. He abandoned us once. O Marcos já abandonou a gente uma vez. We're not taking him A again. gente não vai levá-lo de novo, não. Barnabas said, come on, E Paul. Barnabé diz, Paulo, para com isso. He's young. Ele é jovem. Give him another chance. Dê a ele mais uma chance. No, we're not giving him another chance. Não vou dar segunda chance, coisa nenhuma. Come on, Paul. Ô, Paulo, I took you to Antioch. eu te levei até Antioquia, Paulo. They wouldn't have taken you. Eles não te aceitariam. Come on. Ô, Paulo, vamos lá. No, Não, says Paul. disse Paulo. Then Barnabas says, you go by yourself. Então, Barnabé diz, ok, Paulo, então você vai sozinho. I'm going with Mark. Eu vou com João Marcos. So Paul took Silas. E então Paulo pegou Silas Barnabas took Mark. e Barnabé levou Marcos. He had a big heart. Barnabé tinha um grande coração. Thank God, Graças a Deus. Jerusalem sent Barnabas Jerusalém enviou Barnabé up to Antioch. até Antioquia. Because maybe if they sent anyone else, Porque talvez se eles tivessem enviado qualquer outra pessoa, history might have been different. talvez a história seria diferente. Barnabas arrives Barnabé chegou and he sends a message back. e ele envia uma mensagem.
Things are cool. As coisas estão legais. Things are good. Está tudo bem. The grace of God is at work. A graça de Deus está operando. People's lives are being changed by the gospel. As vidas das pessoas estão sendo transformadas pelo Evangelho. Relax. Relaxem. Things are good. As coisas estão bem. They're orthodox. Eles são ortodoxos. And then it describes the church. E aí, o texto descreve a igreja. Just like Jerusalem church has been described, Assim como a igreja de Jerusalém foi now they descrita, give a description of the Antioch church. agora nós temos uma descrição da igreja de Antioquia. And if you're reading Acts correctly, E se você ler o livro de Atos da maneira correta, you're going to ask two questions here. você vai fazer aqui duas perguntas. How is this church like the Jerusalem church? Primeira, como que essa igreja é semelhante à igreja de Jerusalém? And how is this church different than the Jerusalem church? Segunda pergunta, como que essa igreja é diferente da igreja de Jerusalém? The author wants you to see how it's the same O autor quer que você perceba como que ela é semelhante, ou como que é a mesma, and how it's different. e como que é diferente. And we see language that points us to four similarities. A gente vê uma linguagem aqui que nos indica 4 similaridades, 4 semelhanças. Number one, Primeira, there was evidence of the grace of God, havia evidência da graça de Deus, changing their lives, transformando vidas, making them an attractive people, fazendo deles um povo atrativo, like Jerusalem, como Jerusalém, a people of generosity, povo generoso, of justice, povo de justiça, compassion, com compaixão, love, amor and joy. e alegria. The grace of God was at work, changing their A lives, graça de Deus estava operando, transformando vidas. and their lives were attractive, E as vidas das pessoas foram atraídas, like Jerusalem. assim como em Jerusalém. Second, Segunda semelhança, a great number of people believe. um grande número de pessoas creram. Just like in Jerusalem, Assim como em Jerusalém, they see these people's lives eles veem na vida dessas pessoas, and they want to be part of them. eles olham para a vida dessas pessoas e eles querem ser parte disso. And the Lord adds to their number. E o Senhor vai acrescentando o número daqueles que vão sendo salvos. The third way they're like Jerusalem A terceira maneira como eles são semelhantes a Jerusalém is that they're devoted to the Word of God. é que eles são dedicados à palavra de Deus. It says in Acts 2:42 Diz em Atos 2:42 that the Jerusalem church was devoted to the apostles' teaching. que a igreja de Jerusalém era dedicada ao ensino dos apóstolos. And we read in verse 25 and 26 E a gente vê nos versículos 25 e 26 that for a whole year que durante um ano inteiro, Barnabas and Saul met with the church Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja and taught great numbers of people. e ensinaram um grande número de pessoas. They spent time soaking themselves in the Word of God Eles gastaram tempo, mergulhando na palavra de Deus, so that it would form and shape their lives. para que a palavra de Deus moldasse a vida deles. And there's a fourth way they're like Jerusalem. E existe uma quarta maneira pela qual eles são semelhantes a Jerusalém. They were a generous people. Eles eram um povo generoso. In Jerusalem, Em Jerusalém, some people were selling properties algumas pessoas estavam vendendo suas propriedades and taking the proceeds e pegando o dinheiro to care for the needy. para cuidar dos necessitados. And we're told in Acts 4 E em Atos capítulo 4, a gente lê that gave power to the gospel. que isso deu poder para o evangelho. In the Antioch church, Na igreja de Antioquia, in last verses of chapter 11, nos últimos versículos do capítulo 11, we're told that there was a famine a gente lê que houve uma grande fome na terra. and people were poor and hungry, E as pessoas estavam pobres e famintas, especially down in Jerusalem. especialmente em Jerusalém. And so this church down that was so suspicious of them, Então, aquela igreja lá em Jerusalém, que estava com tanta suspeita acerca do que estava acontecendo em Antioquia, they loved them. o povo de Antioquia amou aquela They igreja. gather money from the people around Eles arrecadaram dinheiro das pessoas and take a large offering down there. e levaram uma grande oferta financeira para a igreja de Jerusalém. They're a generous people. Eles eram um povo generoso. But Antioch was also different. Mas a igreja de Antioquia era também
diferente. And you have to see how it's different. E você precisa perceber como que ela era diferente. I think Luke wants us to see Eu acho que Lucas quer que a gente perceba that the difference between Antioch and Jerusalem que a diferença entre Antioquia e Jerusalém was the key to the rest of the book. é a chave para entendermos o restante do livro. It was the key, in fact, to the changing in church history. Aliás, foi a chave para nós entendermos a mudança que houve na história da igreja. So it seems like a boring story, Então parece uma história entediante, but it's important. mas é uma história muito importante. There's three ways that they were different than the Jerusalem church. A igreja de Antioquia era diferente da igreja de Jerusalém em 3 aspectos. It was the first multicultural church, Foi a primeira igreja multicultural. and they were bound together E eles eram unidos, not by ethnicity, não pela sua origem étnica, but by the gospel mas pelo Evangelho and by the Spirit. e pelo Espírito Santo. Antioch was a cosmopolitan city. A Antioquia era uma cidade cosmopolita. The third most important city in Rome, in the Roman Empire, A terceira cidade mais importante no Império Romano. made up of 500,000 people. Tinha 500.000 habitantes morando lá. That's very large for Muito that time. grande para aquela época. And they were a wealthy city. E era uma cidade rica. And they were a multicultural city. E era uma cidade multicultural. And so this church reflects that. Então, essa igreja reflete isso. It reflects the multicultural nature of the city, Reflete a natureza multicultural da cidade. bound together by Christ. Reunidos ou unidos por Cristo. But there's something interesting that we see in verse 26. Mas a gente vê algo muito interessante no versículo 26. It says this: Diz o seguinte: the disciples were called Christians first at Antioch. em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. That might slip by you, Isso pode passar despercebido por você. but in the Roman Empire, Mas no Império Romano, they believed there's two primary groups of people. eles acreditavam que existe 2 tipos primários de pessoas. Romans, Os romanos, or Gentiles, ou os gentios, and Jews. e os judeus. But what were they? Mas eles eram o quê? They weren't Roman. Eles não eram romanos, They weren't Jews. eles não eram judeus. The church in Jerusalem could be Jews, seen as Jews. A igreja de Jerusalém poderia ser reconhecida como uma igreja de judeus. But what was this community? Mas essa comunidade era o quê? Gentiles are not Jews. What are they? Eles não eram gentios, eles não eram judeus, eles eram o quê? Let's give them a name. Vamos dar um nome para eles. Let's call them Christ followers. Vamos chamá-los de seguidores de Cristo. Some people believe it was a derogatory slur. Algumas pessoas acreditam que esse nome foi um deboche, era depreciativo. Others believe that it was just joking and the popular way of referring to them. Algumas pessoas pensam que talvez que era só uma piada, um jeito popular de se referir a eles. But the point that needs to be seen Mas o que a gente precisa perceber is that they were seen as a third group of people, é que eles foram vistos como um terceiro grupo de pessoas, not bound by an ethnicity, não unidos por uma origem étnica. not Gentile or Jew, Eles não eram gentios ou judeus, but centered in the gospel, mas eles eram centrados no Evangelho, bound together by the Spirit of Christ. unidos pelo Espírito de Cristo. A people that looked like Jesus. Um povo que parecia com Jesus. Wouldn't you like Brazilians to give you a nickname? Vocês não gostariam que os brasileiros dessem a vocês um apelido? Those Christ followers. Ou aqueles seguidores de Jesus? And we say yes. E a gente diria sim. So here's a group that is the first multicultural church bound together by the Spirit. Então aqui a gente tem um grupo que é a primeira igreja multicultural unida pelo Espírito. But the second thing that is different about the Jerusalem church, Mas a segunda coisa que é diferente quando a gente olha para a igreja de Antioquia the church was flexible. é que a igreja era flexível. There was a new situation, Existia uma nova situação, new challenges, novos desafios, a new point in redemptive history. um novo ponto na história da redenção. How would the church respond? Como que a igreja responderia? They responded by being flexible, Eles responderam sendo flexíveis, by doing some new things fazendo coisas novas that were
unthinkable in Jerusalem. Coisas que seriam impensáveis em Jerusalém. Listen to this quote Ouçam essa citação. by Justo Gonzalez. Uma citação de Justo Gonzalez. Luke deals almost exclusively Lucas lida quase que exclusivamente with the church in Antioch and its missionary work com a igreja de Antioquia e a sua obra missionária, for the rest of the book of Acts. em todo o restante do livro de Atos. Not because it was the most ancient church, Não porque era a igreja mais antiga, not because it was the richest church, não porque era a igreja mais rica, not because it was the biggest church, não porque era a igreja a maior, not because it was the most powerful church, não porque era a igreja mais poderosa, but because it was the one mas porque era a igreja that was enabled to respond to the new challenges que foi capacitada a responder aos novos desafios of the day. daqueles dias. They were flexible. Eles eram flexíveis. They were looking for new ways Eles estavam procurando novas maneiras to respond to the changes in history. de responder às mudanças que estavam ocorrendo na história. They didn't just change, Eles não apenas mudaram, they struggled for a whole year with Scripture. eles lutaram durante um ano inteiro com a Bíblia. And then they said, "This is what I think the Lord wants us to do." E aí eles disseram, é isso que nós cremos que o Senhor quer que façamos. And the Holy Spirit pushes them out to something new. E o Espírito Santo os envia para algo novo. We'll talk more about that right now. A gente vai falar mais sobre isso agora. In the third way they were different Na terceira maneira que eles eram diferentes. was a mission beyond their local area. Eles eram uma igreja que fazia missão além da sua área local. It would be easy for us Seria fácil para nós to yawn bocejar and say, "I know that. e dizer, eu já sei disso. The church always does that. A igreja sempre fez isso. What's new?" Qual que é a novidade? If you do that, Se você fizer isso, you are missing what is radically new here. você está perdendo o que é radicalmente novo aqui, That's going to drive the Jerusalem church crazy. que vai deixar a igreja de Jerusalém maluca. And some are going to follow Paul all over the Roman Empire. E alguns vão ficar seguindo Paulo por todo o Império Romano And saying, "Who's Paul?" e dizendo, quem é Paulo? And the book of Galatians E o livro de is Gálatas written against that. foi um livro escrito justamente contra isso. This was something very new. Isso era algo muito novo. The Old Testament prophets Os profetas do Antigo Testamento had said tinham dito that the nations were going to come to Jerusalem, que as nações viriam a Jerusalém, that Jerusalem would be lifted up que Jerusalém seria elevada as a light to the nations, como uma luz às nações, and the Gentiles would come to Jerusalem. e os gentios viriam a Jerusalém. But now what they were doing, Mas agora o que eles estão fazendo, based on Jesus' words baseados nas palavras de of Jesus, sending, eles estão enviando. was sending somebody out. Eles estão enviando alguém para fora. And they were going to establish more churches E eles vão plantar mais igrejas, that were also Gentile churches. que serão também igrejas gentias. And that makes the Orthodox Jews, E isso faz com que os judeus ortodoxos, I should say Orthodox Jewish Christians, ou os cristãos judeus ortodoxos, very uncomfortable. muito desconfortáveis. But they responded to the new time. Mas eles responderam a essa nova época, esse novo tempo. And after prayer and fasting, E depois de orar e jejuar, the Holy Spirit says, "Send Paul and Barnabas." o Espírito Santo disse, enviem Paulo e Barnabé. And from chapter 13 on, E do capítulo 13 em diante, the gospel spreads throughout the Roman Empire. o evangelho se espalha por todo o Império Romano. So what can we learn from this today? Então, o que a gente pode aprender com isso hoje? As we look at this church in Antioch, À medida que nós olhamos para essa igreja de Antioquia, how can it help us think about the church in Campinas? como isso pode nos ajudar a pensar acerca da igreja em Campinas? I have 7 suggestions for you. Eu tenho sete sugestões para vocês. Some I'm sure of, Algumas eu tenho certeza, but how they work themselves out mas como elas vão ser desenvolvidas is very different in Brazil é muito diferente no Brasil than it is in Canada. do que no Canadá.
So I hope this will help you as a church in Brazil Então eu espero que isso possa ajudar vocês, como uma igreja no Brasil, to think about your situation. a pensar acerca da sua situação. The first thing, Primeira, it is very clear that this is the Lord's mission. está muito claro que esta é a missão do Senhor. We're told that the Lord added to the number. A gente lê que o Senhor adicionava o número daqueles que iam sendo salvos. We're told that the Lord moves the evangelists up into Antioch. A gente lê que o Senhor foi quem moveu os evangelistas para o norte. We're told that the Lord opened people's hearts. A gente lê que foi o Senhor que abriu o coração das pessoas. And we're told that the Holy Spirit pushes them out, Paul and Barnabas. E a gente lê também que o Espírito Santo envia Paulo e Barnabé. Maybe Brazil doesn't have this problem, Talvez o Brasil não tenha esse problema, but Americans do. mas os americanos têm. I say that as a Canadian. E eu digo isso como canadense. Those Americans. Aqueles americanos. Canadians, a little bit as well. E os canadenses também um pouquinho. Actually, a lot. Na verdade, muito. But a problem in North America Mas o problema na América do Norte is we think é que nós pensamos that we're going to build the kingdom. que nós vamos construir o reino de Deus. And if we just work harder, E se a gente simplesmente trabalhar mais, sweat more, suar mais and get our plans and development plans in place, e colocar os nossos planejamentos no seu devido lugar, then we can change the world. então a gente pode mudar o mundo. One author calls that Um autor chama isso managerial mission. managerial, Managerial mission. We manage the mission ourselves. o gerenciamento da missão. We manage mission with plans A gente gerencia a missão com and planos, strategies estratégias, and our marketing. com marketing. And those may be okay, E tudo isso pode ser ok, pode ser bom. but in North America, Mas na América do Norte, we start relying on those a things. gente começou a confiar, a depender dessas coisas. I'm sure you don't. E eu tenho certeza que vocês não dependem disso. We need to rely on the Lord and it's His mission. A gente tem que depender do Senhor e na missão dele. The second thing, Segunda, we need to be a church devoted to the Word of God. a gente tem que ser uma igreja dedicada à palavra de Deus. I can't stress this enough. Eu não vou conseguir destacar a importância disso o suficiente. Now think what the Bible would have been for them. Pense no que a Bíblia seria para eles. For us, Para nós, it's a book that is bound. é um livro unido, Oh, no. Or it's found on a tablet. ou então você pode encontrar num tablet. It's all in one place. Está tudo num lugar só. Not for them. Não, para eles não. They had no New Testament. Eles não tinham Novo Testamento. They might have had a few letters, probably not yet. Though. Talvez eles tinham algumas cartas, mas muito provavelmente nenhuma até esse momento. They maybe had a few parchment Old Testament books. Talvez eles tinham alguns pergaminhos com livros do Antigo Testamento, But they knew the story of Israel. mas eles conheciam a história de Israel. And they knew that that story had come to climactic moment E eles sabiam que aquela história tinha chegado ao seu clímax in the death and resurrection of Jesus. na morte e ressurreição de Jesus. Whenever it says the apostles' doctrine Toda vez que a gente lê a doutrina dos apóstolos, or the Word of God, ou palavra de Deus, it means one thing for the early church. isso significa uma coisa para a igreja primitiva. The story of Israel A história de Israel climaxing in Jesus Christ. encontrando o seu clímax em Jesus His Cristo. death and Sua resurrection. morte e ressurreição. And that good news going to the world. E as boas novas indo por todo mundo. They needed to see that Bible as one story, Eles precisavam ver a Bíblia como uma única história, but they also needed to see the death and resurrection of Jesus as central to that story. mas eles também precisavam ver a morte e a ressurreição de Jesus como algo central para aquela história. In the last 10 years of my life, Nos últimos 10 anos da minha vida, those two events, esses dois eventos, the crucifixion and the resurrection, a crucificação e a ressurreição, have become bigger and bigger and bigger for me. têm se tornado cada vez maior para mim. As a new Christian, Como um novo cristão, I just understood that Jesus died for me. eu entendi, quando eu me converti, eu entendi que Jesus tinha morrido para mim, morrido por mim. I didn't understand the fullness of those events. Eu não tinha compreendido a plenitude desses eventos.
But the death and resurrection of Jesus Mas a morte e ressurreição de Jesus is the turning point in all of history. é o ponto pivô em toda a história. In the death of Jesus, Na morte de Jesus, he takes all of evil and its effects on himself ele assume sobre si todo o mal e os efeitos do mal and takes them into the grave e leva-os até o túmulo to defeat them. para vencê-los. In his resurrection, Na sua ressurreição, he begins a new world, ele começa um novo mundo, a new creation, uma nova criação, the kingdom of God, o reino de Deus, the resurrection life. a vida da ressurreição. And that resurrection life E essa vida ressurreta is going to one day will fill the earth. um dia encherá a terra. And Paul says, E Paulo diz the resurrection takes place in 3 stages. que a ressurreição assume o seu lugar em 3 estágios. First is Jesus' resurrection. Primeiro, a ressurreição de Jesus. It begins a new world. O começo, onde começa um novo mundo. The second A segunda is we participate in that resurrection é que life nós participamos nessa vida ressurreta. as we take hold of Christ in faith. À medida que nós nos aligamos a Jesus em fé. But the day is coming Mas o dia chegará when all believers will be raised from the dead, quando todos os cristãos ressuscitarão dentre os mortos. live in the new creation, E eles viverão na nova criação. the world that God intended from the beginning. O mundo que Deus planejava desde o início. Resurrection life will fill the earth. A vida ressurreta encherá a terra. And the early Christians understood this. E os cristãos primitivos entenderam isso. They understood it well. Eles entenderam isso muito bem. Because for Jews, Porque para os judeus, the word resurrection a palavra ressurreição did not just apply to a body that was raised. não se aplicava simplesmente a um corpo que foi levantado, It was about the whole creation being restored. mas se referia a toda a criação sendo restaurada. And so death and resurrection of Jesus Então, a morte e ressurreição de Jesus is the center of the biblical story. é o centro da história bíblica. And so we need more and more Então, a gente precisa, mais e mais, to sink the roots of our life de sincronizar as raízes da nossa vida, deep into the soil of that gospel. cada vez mais profundamente. Precisamos aprofundar as raízes da nossa vida, cada vez de forma mais profunda, no solo do Evangelho, So that those 2 events shape our lives. para que esses 2 eventos moldem as nossas vidas. We're dead to the old world. A gente está morto para o mundo antigo, para o velho mundo. And we are the people that have begun to experience the new world. E nós somos o povo que estamos experimentando o novo In mundo. 2 Corinthians 5, Em 2 Coríntios capítulo 5, Paul says this: Paulo diz o seguinte: if you are in Christ, se vocês estão em Cristo, you're part of the new creation. vocês são parte de uma nova criação. A new creation that will fill the earth. Uma nova criação que encherá a terra. This was a church devoted to that gospel Essa era uma igreja devotada, dedicada a esse evangelho. and soaking themselves in the Word of God. E eles estavam se encharcando com a palavra de Deus. That's why they could be what they were. É por isso que eles puderam ser o que eles foram. But the third thing Mas a terceira coisa is that they were a community that were attractive, é que eles eram uma comunidade atrativa, like Jerusalem. como Jerusalém. The Spirit of God was transforming their O lives. Espírito de Deus estava transformando a vida deles. They were not just recognized for what they believed, Eles não simplesmente eram reconhecidos pelo que eles criam, but how that gospel had changed their lives. mas eles eram reconhecidos pela maneira como o Evangelho transformara a vida The deles. gospel wasn't just something that they believed. O Evangelho não era simplesmente algo em que eles criam, It wasn't just ideas. não era simplesmente ideias ou conceitos, Power of God unto salvation. mas era o poder de Deus para a salvação. And as they were transformed by E a- the grace of God, E à medida que eles foram transformados pela graça de Deus, again they were called Christians. novamente eles foram chamados de cristãos. What would this look like Com o que isso se pareceria in Campinas? em Campinas? I'm always compiling lists, Eu estou sempre compilando listas, long lists longas listas, of what this would look like com o que isso se pareceria in Canada, no Canadá, not Brazil. não no Brasil. I don't know. Eu não sei, But I'm just going to try 3 of them out on you. mas eu vou experimentar 3 dessas com vocês. These are 3 of a list of about 50.
Eu vou tentar 3 com vocês de uma lista de 40. I want to urge our people in Canada Eu quero levar o nosso povo no Canadá to be a people of self-giving love. a ser um povo doador de amor. In a world where people feel entitled, Num mundo em que as pessoas acham que são donas de tudo ou que têm direitos, in a world of narcissism, num mundo de narcisismo, and in a world where people are so self-centered. ou num mundo em que as pessoas são tão autocentradas. The church is to be one of sacrificial giving. A igreja é para ser um povo de autossacrifício, ou que se doa sacrificialmente, Living for others. vivendo para outros. I think that might work in Brazil. Eu do you acho que isso think? pode funcionar no Brasil também. O que vocês acham? In Vancouver, if we lived like that, Se nós vivêssemos assim em Vancouver, people would say, "Who are they?" as pessoas diriam, quem são eles? Because in Vancouver, we live for ourselves. Porque em Vancouver a gente vive para nós mesmos. We're focused on our needs and our Nós wants. somos focados nas nossas necessidades, nas coisas que nós queremos. A community of self-giving love. Uma comunidade que doa amor. Secondly, Segundo, a community of generosity uma comunidade de generosidade. and enough. Enough. And? And enough. We have enough. Ok. Say that again. A community of generosity and enough. Uma comunidade de generosidade e o bastante. In a consumer world Num mundo consumista, that's gone mad by consumption, que tem ficado louco com o consumo. my generation, A minha geração, we consume goods. a gente consumia bens. My kids' generation, A geração dos meus filhos, they consume experience. eles consomem experiências. We live in a consumer world gone mad. A gente vive num mundo consumidor que enlouqueceu. And a people who are generous E as pessoas que são and generosas say, I have enough to meet my needs, e dizem, eu tenho o suficiente, eu tenho bastante para as minhas will necessidades, be a powerful testimony vai ser um testemunho poderoso in a world of consumption. num mundo de consumismo. The third Terceiro, is a community of joyful seriousness. é uma comunidade de alegria séria, o que leva a sério a alegria. Joyful Alegria seriousness. séria. Life is serious, A vida é séria, but we live it with joy. mas a gente a vive com alegria. In Vancouver, Em Vancouver, we live hedonistic lives, a gente vive vidas hedonistas, maybe more than anywhere else in the world. talvez mais do que qualquer outra pessoa no mundo. We're amusing ourselves to death. A gente está se divertindo até não poder We're mais. killing ourselves with entertainment, A gente está se matando com entretenimento, looking for new ways to find pleasure. procurando novas maneiras de encontrar o prazer. And if we're a people E se nós formos um povo that says, life is serious, que diz, a vida é séria, but we live with tremendous joy, mas se nós vivemos a vida com uma tremenda alegria, we'd stand out. a gente se destacaria. There's a little line in a confession Existe uma frase na confissão, that our church uses that goes like this: que a nossa igreja, na confissão de fé da nossa igreja, que diz o seguinte: pursuing pleasure, perseguir o prazer. we lose the gift of joy. Ao perseguir o prazer, a gente perde o dom da alegria. Pursuing pleasure, we lose the gift of joy. Perseguir o prazer faz com que nós percamos o dom da alegria. A community that is joyful, Uma comunidade que é alegre, but does not have this frantic pursuit of pleasure, mas não tem essa perseguição frenética por prazer, is going to be a powerful testimony. vai ser um poderoso testemunho. Let me encourage you now Eu gostaria de encorajá-los to make your own list a fazer a sua própria lista of what this people might look de like como que esse povo deve se parecer in Campinas. aqui em Campinas. The fourth thing A quarta coisa, is we need to be a church of selfless generosity. a gente tem que ser uma igreja de generosidade altruísta. We see the financial giving in Jerusalem and in Antioch, A gente vê as doações financeiras em Jerusalém e em Antioquia, but in the first 300 years, mas nos primeiros 300 anos, the church grew fast because of this one thing. a igreja cresceu de forma muito rápida por causa disso aqui.
Many historians have pointed to this. Muitos historiadores já destacaram isso. Many of the enemies of the church in the first 300 years Muitos inimigos da igreja nos primeiros 300 anos said this about the church. disseram isso acerca da igreja. There's one man Existe um homem that became the Roman emperor que se tornou o imperador romano in the 4th century. no quarto século. And the church was exploding. E a igreja estava explodindo. And he was trying to return it to its pagan roots. E ele estava tentando retornar para as raízes pagãs. And so he started to copy the church. Então ele começou a copiar a igreja. He says if we kill them, Ele disse o seguinte: se nós os matarmos, the church grows faster. a igreja vai crescer mais rápido ainda. So let's quit killing them Então vamos parar de matá-los, so we can slow down the growth. para que a gente possa diminuir o crescimento. So they said the best thing to do Então ele disse: a melhor coisa a fazer is to beat them at their own game. é vencê-los no seu próprio jogo. Do what they're doing Fazer o que eles estão fazendo. better than they're doing it. Melhor do que como eles estão fazendo. So he established pagan religion. Então ele estabeleceu reestabeleceu a religião pagã. And the first thing he appointed E a primeira coisa que ele destacou was deacons. foi diáconos. Because deacons Porque os diáconos, in the early church na igreja primitiva, were the ones that took care of the poor. eram aqueles que cuidavam dos pobres. And he made this comment. E ele fez o seguinte comentário. He says, those impious Galileans. Ele diz o seguinte: aqueles galileus impiedosos. Impious because they didn't worship the Roman gods. Impiedosos porque eles não adoravam aos deuses romanos. Galileans because they followed Jesus. the Galileus porque eles seguiam Jesus. o Those Galileu. impious Galileans Aqueles galileus impiedosos are taking care estão cuidando not only of their own poor, não somente dos seus próprios pobres, but ours as well. mas também dos nossos. And so he wanted to see a pagan religion Então a gente quer ver uma religião pagã more generous mais generosa than the church. do que a igreja. Guess what? Adivinha o que aconteceu? They failed. Eles fracassaram. Because only the Spirit of God can do Porque that somente o Espírito de Deus pode fazer isso and make a people generous. e tornar um povo generoso. A fifth thing Uma quinta coisa is one of spontaneous evangelism. é evangelismo espontâneo. The evangelism of the church of this time O evangelismo na igreja nessa época, nessa era, was not a program. não era um programa. They didn't plan how they were going to do it. Eles não planejavam como que eles fariam o evangelismo na igreja de Antioquia. That's okay. Isso não tem problema nenhum quanto a isso. But what they did Mas o que eles fizeram was pointed to Jesus in the course of their daily lives. era apontar para Jesus no decurso de suas vidas diárias. They did, to use what one scholar says, Eles fizeram, de acordo com o que um estudioso diz, they chattered or gossiped the gospel. eles fofocaram acerca do evangelho. There is one very well-known scholar. Um estudioso muito conhecido He says, bring those Christians out, disse o seguinte: traga aqueles cristãos para fora and I'll debate them, e eu vou debater com eles. and I'll show that they're wrong. E eu vou mostrar para eles que eles estão errados. But those Christians, Aqueles cristãos, they're gossiping the gospel eles estão fofocando o evangelho over in the corners of the empire. nos cantos do império, nas esquinas do império. What he said next wasn't very nice. O que ele disse em seguida não foi muito legal. Like a bunch of old women Como um bando de velhas gossiping. fofocando. And he says, but if they debate me, Mas se eles debaterem comigo, I'll show how foolish they are. eu vou mostrar quão tolos eles são. But he said the church is growing because of that gossiping. Mas ele disse o seguinte: a igreja está crescendo por causa People see dessa changed fofoca. lives. As pessoas estão vendo vidas transformadas. And so those gossiping carries power. Então, eles perceberam que fofocar o evangelho traz consigo poder. Spontaneous evangelism, Evangelismo espontâneo. but also contextual evangelism Mas também evangelismo contextualizado, that proclaims good news que proclama boas novas, that people understand, que as pessoas possam compreender, that addresses their needs, que vai ao encontro das suas necessidades, uses words that are faithful que usam palavras fiéis, so they can hear the good news. para que eles possam ouvir as boas novas. Remember what they did
Lembrem-se do que eles fizeram. They proclaimed the Lord Jesus, Eles proclamaram o Senhor Jesus, not Messiah Jesus, não o Messias Jesus, so they could be understood. para que pudesse ser compreendido. We need to speak in ways A gente precisa falar de maneiras that don't give religious doctrine, que não entregue doutrina religiosa, but speak good news. mas que fale de boas novas. Let me give you a story. Deixa eu contar uma história para vocês. It's a story of a pastor É a história de um pastor living in a very pagan city. vivendo numa cidade muito pagã. And he was trying to figure out how to share the gospel E ele estava tentando descobrir como compartilhar o evangelho with his hair, with the person who cut his hair. com o seu cabeleireiro. He was gay Ele era gay, and hated the church. odiava a igreja. And so he said, how do I do this? E ele pensou, como que eu faço isso? So here's what he did. Olha o que ele fez. He said, what kind of world would you like to see? Ele disse o seguinte, que tipo de mundo você gostaria de ver? And the hairdresser started saying, E o cabeleireiro disse, a world where there's peace, um mundo onde há paz, justice, justiça, people care for one another. onde as pessoas se importam umas com as outras. And he went on and he made a list. E ele continuou falando e fez uma lista. And my friend said to him, E o meu amigo disse a ele, that's the kind of world Jesus is bringing. esse é o tipo de mundo que Jesus está trazendo. He said, really? Ele disse, sério? That's Christianity? Isso é cristianismo? That's good Isso news. são boas novas? And the next Sunday, E no domingo seguinte, he and his boyfriend were in church ele e o namorado dele estavam na igreja to hear the good news. para ouvir as boas novas, as boas notícias. And he told his boyfriend, E ele falou para o namorado, we got to go listen to this preacher. a gente tem que ouvir esse pastor. He says Christianity is this. Ele disse que o cristianismo é isso. I've never heard that Eu before. nunca ouvi isso antes. We need to share good news A gente precisa compartilhar that boas people can novas, understand. de modo que as pessoas possam entender. The sixth thing, Sexto, we're almost done. a gente está quase acabando. So if you're tired, Então, se você estiver cansado, a little while longer. espera só mais um pouquinho. The sixth thing, Sexto, we need to be a church that's flexible and open to new situations. a gente precisa ser uma igreja flexível e aberta para novas situações. How do we move forward in a changing world? How do we move forward in a Como que a changing world? gente segue adiante num mundo em transformação? The world that I raised my children in O mundo no qual eu criei os meus filhos is very different than the world my children are raising their children. é muito diferente do mundo em que os meus filhos estão criando os filhos deles. And in about 20 years, E em cerca de 20 anos, if I'm still alive, se eu ainda estiver vivo, if my grandchildren have a family, se os meus netos tiverem família, their world is going to be different than their parents. o mundo deles vai ser diferente do mundo dos pais deles. Technology is making our world change at an incredible rate. A tecnologia está fazendo com que o nosso mundo mude de uma forma muito rápida. But it's not just technological change. Mas não, eu não estou falando apenas de mudanças It's tecnológicas. affecting the way people think Isso está afetando a maneira como as pessoas pensam and the way people live. e a maneira como as pessoas vivem. And so how do you live in a fast changing world? Então, como que você vive num mundo que está mudando tão rapidamente? That's hard. Isso é difícil. There's conservatives Existem os conservadores that say, let's hold on to the past. que dizem o seguinte: vamos nos apegar ao passado. That's safe. Isso é seguro, Because it was safe back then. porque lá atrás era seguro. There are also those Mas também existem aqueles who say, forget the past. que dizem, vamos esquecer acerca do passado. I call that relevantism. Eu chamo isso de relevantismo. I just live in the present Eu só vivo no presente and I don't worry about the past. e eu não quero nem saber do passado. Both of those are dangerous. Todos esses dois, ambos extremos, What I think we são need, perigosos. what do we think we need? O que eu creio que nós precisamos, Based on what I see in this church, baseado no que eu vejo nessa igreja? is number one, to soak ourselves in the Word of God. Primeiro, nos encharcarmos com a palavra de Deus. What is biblical O que é bíblico and what is merely traditional? e o que é simplesmente tradicional. But secondly, Mas, em segundo lugar, we need to learn from the past. a gente precisa aprender com o passado. We can't abandon it. A gente não pode simplesmente abandonar o passado. But thirdly, Mas, em terceiro lugar, we need to be flexible to adapt to new situations. a gente precisa ser flexível para nos adaptarmos a novas situações. And it's okay if the church looks different.
E não tem problema se a igreja parecer diferente in Antioch than it was in Jerusalem. em Antioquia do que era em Jerusalém. And it's okay if the church of the 21st E century não tem problema se a igreja do século 21 looks different from the church of the 20th century. parecer diferente da igreja do século 20. What matters is living out the gospel O que importa é viver o evangelho in a faithful de maneira fiel and relevant way. e relevante. Seventh and last, Sétimo e último lugar. the church in Antioch A igreja em Antioquia planted churches to the ends of the earth. plantou igrejas até os confins da terra. They were the first church Eles foram a primeira igreja to lift up their eyes a levantar os olhos and say, where are there places e dizerem onde há locais that need one of these communities que precisa de uma dessas comunidades that live and speak good news? que vivem e falam de boas notícias. And they took their two best teachers E eles pegaram os seus dois melhores professores, seus dois melhores and mestres, sent those teachers e o enviou aqueles dois mestres to plant new communities. para plantar novas igrejas. We need to be planting churches, all of us, Todos nós precisamos plantar igreja. not just in our own city, Não simplesmente na nossa própria cidade, not just in our own country, não simplesmente no nosso próprio país, but everywhere there is none. mas em todo lugar onde não há igrejas. And I pray that the church in Campinas E eu oro para que a igreja em Campinas would plant more churches in Campinas, plante mais igrejas em Campinas, more in Brazil, mais igrejas no Brasil, but also say, where are there other places mas também diga o seguinte: aonde há outros lugares that don't have churches? que não têm igrejas. Let me end with this quote. Deixa eu terminar com essa citação. As cities grow in number, À medida que as cidades crescem em número, size, tamanho and influence, e influência, it is incumbent on those responsible cabe àqueles que estão responsáveis for evangelization pela evangelização to focus on cities. a focar em cidades. This is an urgent and serious need. Essa é uma necessidade urgente e séria. The Lord has placed you O Senhor colocou você strategically in this city. estrategicamente nessa cidade. And I pray E eu oro that the Lord will bless you para que o Senhor possa abençoar você, so that you can bless the city, para que você possa abençoar essa cidade and also so that you may bless people beyond this city. e para que você também possa abençoar pessoas que estão além dessa cidade. I have been blessed by you, Eu tenho sido abençoado por vocês. and I pray that you will be a blessing to all that come into contact with you E eu oro para que vocês sejam uma bênção na vida de todos aqueles que entrarem em contato com vocês, by living and speaking good news. vivendo e falando as boas novas. May the Lord bless you. Que o Senhor os abençoe. Let's Vamos pray orar. together. Vamos orar. Lord, we pray that you would bless us by your Spirit, Senhor, nós oramos para que o Senhor nos abençoe com o seu Espírito, that we might know the fruit of the gospel in our lives, para que nós possamos conhecer o fruto do Evangelho nas nossas vidas, that we might be a people that others call Christ followers, para que nós possamos ser um povo que as outras pessoas chamem de seguidores de a Jesus, people that point to Jesus um povo que aponta para Jesus, with our lives, words, and deeds. com as nossas vidas, palavras e ações, And will you add numbers e que o Senhor adicione of those who are being saved? o número daqueles que estão sendo We salvos. pray in Jesus' name. Nós oramos no nome de Jesus. Amen. Amém.